de agradecer ao candidato Rudolvin e mostrar a importância de um professor consagrado, titular de uma banca de advocacia muito importante em São Paulo, que nos traz uma visão muito importante, trazendo essa integração para o Ministério Público, que nos parece muito útil. Então, sem mais delongas, agradecendo ao doutor Eduardo, que fez um sacrifício muito grande para descer e chegar aqui a tempo. Eu queria agradecer um dia difícil hoje, muito trânsito na serra, mas um agradecimento de coração a Vossa Excelência estar aqui conosco. Muito obrigado. Boa tarde, na verdade, boa noite a todos. Eu gostaria, a priori, de agradecer ao meu amigo Felipe Locke o convite para estar aqui com vocês esta noite, fazer, nada distante, a mesa repleta de figuras ilustres, uma saudação muito especial aos dois professores de processo civil que se enquadram dentro dos 30%, né? O professor Antônio Carlos Marcato, que foi meu professor há quase 30 anos, certamente um dos professores mais fluentes e eloquentes que eu tive, né, ao longo da minha formação, e também ao professor Zé Roberto dos Santos Bedac, de quem eu sou um fã absolutamente incondicional, que me deu o privilégio de prefaciar agora a reedição do meu livro sobre tutela de urgência, aonde esse seu acórdão do Tribunal de Justiça, que você acabou de mencionar, está mencionadíssimo e elogiadíssimo, né? Fazer uma saudação especial também ao governador Fiori, hoje advogado, nosso colega, trabalhamos juntos em algumas causas, e não apenas junto com o ilustre colega, mas também junto com a sua família lá, com a qual nós temos uma ligação muito forte com os Fioris lá de São José do Rio Preto, e por fim também o meu colega de PUC, o ilustre professor da Ponte. Nessa... Eu queria ressaltar, não só os dois, três professores. Três. Você sabe que nós estávamos conversando aqui, eu até pensei em fazer uma brincadeirinha com a Angélica, mas eu achei que depois eu ia sofrer consequências gravíssimas. Mas quando você fez o relato dessa história de sair dentro da faculdade, eu comentei aqui no parlamento, eu acho que essa história tem um fundo de verdade. Ou alguma adaptada, alguma coisa assim, né? Ou algo parecido, faça de novo. E também senti na pele que eu já passei por situações similares. Eu vou fazer também uma saudação muito especial para a professora Angélica Mulher, e fazer uma solicitação especial, porque eu mandei uns 34 WhatsApp para você nas palestras anteriores. Você poderia tirar fotografias? Seria possível, já que você... Uma só. Colegas, amigos, eu devo falar sobre um tema que, na verdade, tem me chamado muita atenção e tem também despertado muitas controvérsias, que é, na verdade, eu vou falar um pouco sobre o IRDR, mas antes de falar sobre o IRDR em específico, não é? E os problemas atendentes ao regramento legal do IRDR, eu queria falar um pouquinho sobre essas modificações que o Código implementou, que na verdade não se restringem ao IRDR. Eu diria que o Código tentou, pelo menos, criar um sistema, não é, de solução de causas repetitivas. E esse sistema de solução de causas repetitivas abrange o IRDR, que é um instituto novo, o incidente de resolução de demandas repetitivas, e abrange o incidente de assunção de competência, que de uma certa forma já existia no Código passado, e também os recursos especiais extraordinários, agora tem extraordinário repetitivos, que se já existiam, certamente ganharam uma nova feição com o Código de 2015. Nós, na verdade, vivemos hoje um problema dramático, não é? Eu tenho tido a oportunidade de dividir algumas mesas com o professor Bedac, onde esse assunto já foi suscitado. Eu costumo dar um exemplo apenas. O Código do Consumidor veio em 1990, começou a viger em março de 1991, e trouxe lá no artigo 6º, inciso 8º, nos direitos básicos do consumidor, a possibilidade de inversão do ônus da prova, hoje admitida amplamente no Código de Processo Civil de 2015. Né? Mas à luz daquele artigo 6º, inciso 8º, da Lei 8.078 de 90, portanto coisa de mais de um quarto de século atrás, há uma discussão, ou havia, né, uma discussão doutrinária relevante. O professor Nelson Neri, por exemplo, que embora seja meu mentor intelectual na vida acadêmica, meu amigo de quase 40 anos, defendia uma posição com a qual eu nunca simpatizei, né?
que essa inversão do ônus da prova que eludiu o artigo 6º, inciso 8º, em caso de verossimilhança da alegação e hipossuficiência, não aquela hipossuficiência genérica do consumidor, mas uma hipossuficiência técnica, eu quero crer, essa inversão do ônus da prova poderia se dar na sentença, porque aquele dispositivo, o artigo 6º, inciso 8º, tratava de uma regra de juízo, que, portanto, só haveria de ser aplicada no momento da prolação da sentença. Eu, pessoalmente, nunca gostei dessa posição. Prefiro a posição que era defendida também por doutrinadores de escola, como o professor Humberto Teodoro Júnior, e agora expressamente encampada no Código. Se houver inversão do ônus da prova, que se dê àquele em detrimento do qual é feita a inversão a oportunidade de se desincumbir adequadamente daquele ônus. Portanto, se a inversão do ônus da prova houver, que ela se dê até o momento do saneamento do processo, né, para que aquele que não alegou o fato saiba que passa a ser, mercê da inversão, ônus dele provar aquele fato. Por que essa discussão? Muito bem. Duas posições doutrinárias de relevo, com seus seguidores respectivos, o professor Humberto Teodoro Júnior de um lado, o professor Nelson Nero de outro, é natural que essa divergência se espelhasse, né, se espraiasse para os tribunais. E, de fato, se os senhores olharem acordos de 2012 e 2013 do Superior Tribunal de Justiça, os senhores vão ver que havia acordos adotando a linha do professor Humberto Teodoro Júnior, que eu reputo, aliás, a mais correta, hoje expressamente encampada pelo Código, e havia acordos que encampavam a posição do professor Nelson Neri. Muito bem. Bom, por que eu estou suscitando esse assunto e me referindo a esse exemplo em específico? Não tanto pela matéria de fundo, mas para que a gente atente para o absurdo que é um tribunal. Olha, se olharem com acuidade, vão ver, isso é importante porque tem a ver com tudo que eu quero dizer, se olharem com acuidade, vão ver que havia acordos dizendo que a inversão podia ser feita da sentença e outro do senador, do mesmo modo. Muito bem. Por que eu estou dizendo tudo isso? Não é concebível que um tribunal encarregado de dizer a última palavra em matéria de lei federal acerca de um tema importante, de uma novidade relevante que o Código de Processo Civil trouxe, que o Código do Consumidor trouxe em 1990, não tivesse até 2015, né, resolvido esse assunto, deliberado num sentido ou noutro, sinalizado para os demais órgãos jurisdicionais e para os jurisdicionados qual é o entendimento da lei federal sobre um assunto de extrema relevância. Por que isso não ocorre, na minha opinião? Uma das causas, certamente, é a circunstância de que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo Tribunal Federal, de uma certa forma, aliviado depois da emenda constitucional 45 de 2004, se transformaram, não sou eu que digo isso, basta entrar no YouTube e ver as conferências dos ministros, né, se transformaram, na verdade, um ministro controla um gabinete como se fosse um administrador de gabinete. Né? Não há condições materiais de dar vazão ao número de recursos absolutamente estapafúrdio. Basta a gente notar que dos 100 milhões de processos em tramitação do Brasil, mais de 50% tem um dos polos das relações processuais as pessoas políticas, né? E 36% são de bancos. Então, 87% dos processos em tramitação do Brasil tem um dos polos da relação processual ou pessoas políticas ou bancos. E elas discutem infinitas, repetidas, reiteradas vezes as mesmas coisas, como é disso. Muito bem. Em 2008, veio a sistemática dos recursos especiais repetitivos, ainda no Código Antigo, tendo sido introduzido o artigo 543-C, que dizia fundamentalmente o seguinte: interposto o recurso especial, né, afetado o recurso especial como repetitivo, o ministro determinaria a suspensão dos processos em tramitação nos tribunais locais para que se aguardasse o julgamento do recurso especial repetitivo. Feito o julgamento daquele caso que valeria como paradigma, os demais processos travados voltariam a andar, né, e se o presidente ou vice-presidente do tribunal a qual constatasse que aquele julgado do qual se pretendia recorrer visava fazer prevalecer a orientação que o STJ veio afirmar, devolveria o processo ao órgão fracionário colegiado para que ele reapreciasse a matéria, até aí ótimo, e ele, ao reapreciar, poderia seguir
ou não seguir a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Isso estava nos parágrafos 6º, 7º e 8º do 543C do Código de Processo Civil passado. Ah, mas acontece do tribunal local não seguir orientação firmada em recurso especial repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça? Com lamentável frequência. Muito bem. O que o Código de Processo Civil de 2015 tentou estabelecer? Ele tentou estabelecer o seguinte, olha, especial repetitivo e extraordinário repetitivo, mais as orientações fixadas pelos TRFs ou Tribunais de Justiça, e mais as orientações fixadas no âmbito dos IACs, incidentes de assunção de competência, passam a ser de observância obrigatória. Passam a ser de observância obrigatória sob pena de, não sendo observada essa orientação, ter cabimento à reclamação. Isso constava da redação original da 13.105, artigo 988, inciso 4º do Código de Processo Civil. Como todos sabem, a 13.256 implementou algumas modificações no Código de Processo Civil de 2015, antes que ele entrasse em vigor. Ela veio atender, sobretudo, as reivindicações do Superior Tribunal de Justiça e se manteve a reclamação para a decisão que desobedecesse o IAC e o IRDR, e com relação à decisão que desobedecesse o recurso especial repetitivo, passou a constar que cabe a reclamação apenas quando exauridas as instâncias ordinárias pela via recursal. Certamente uma das razões é para que não subisse e potenciasse 17 mil reclamações, que é o número do juiz de primeira instância, diretamente dos juízes de primeiro grau para o STJ. Mas o fato é que o Código estabeleceu, né, e eu já tenho dito isso para o professor Bedak compartilha dessa opinião, né, o Código estabeleceu que as orientações fixadas em RDR, recurso especial repetitivo, recurso extraordinário repetitivo, né, e IAC, são de observância obrigatória. Parcela considerável da doutrina, né, levantou-se contra essas modificações, sob vários fundamentos, mas talvez o fundamento mais eloquente, que mais suscite reflexões, é a circunstância de que, ora, se a emenda constitucional 45 de 2004, que trouxe a súmula vinculante, será que isso poderia ser introduzido no âmbito da lei, por intermédio de lei ordinária? É claro que isso só não é o argumento, mas o grande argumento é dizer, bom, mas será que está na competência do Superior Tribunal de Justiça, que vem definida no artigo 105, editar quase que normas gerais e abstratas sobre o entendimento da lei federal? Porque é isso. Quando se olha os enunciados do STJ sobre recursos especiais repetitivos, você vê lá, cabe ação monitória de cheque prescrito. O prazo prescricional da ação monitória, no caso do cheque prescrito, é de tanto. São orientações, são regras gerais abstratas, efetivamente, né? Então, o professor Nelson Neri, por exemplo, mais uma vez voltando a mencioná-lo, porque ele é um dos grandes paladinos dessas ideias de resistir à constitucionalidade dessas modificações, diz não, isso absolutamente não poderia ser introduzido por intermédio de lei ordinária. Isso teria necessariamente ter sido vinculado através de emenda constitucional, né? Já conversamos sobre isso, professor Bedak, eu não concordo em princípio com essas ideias, né? Não me parece razoável que a Constituição tenha criado um tribunal como o Superior Tribunal de Justiça para dizer a última palavra em matéria de lei federal, né? Não é um julgado isolado, né, e recurso especial repetitivo, né, e aquela orientação que emane do STJ seja de observância facultativa. Né? A gente do lado do balcão, quantas vezes faz menção a julgados do Superior Tribunal de Justiça? Eu tenho um caso que, na verdade, são vários casos nas câmaras de direito público do nosso Tribunal de Justiça, onde a orientação do STJ é absolutamente tranquila pelas duas turmas de direito público, ou seja, as duas únicas 10 pessoas que podem rever aquele julgado pensam diferente. A gente faz menção aos julgados do Superior Tribunal de Justiça, respondem a todos os argumentos, mas não mencionam, não enfrentam a jurisprudência do STJ. Eu quero crer que essas modificações são salutares,
E assim como também não tem na Constituição Federal, que cabe ao Supremo Tribunal Federal medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade, todo mundo diz que a cautelaridade decorre da possibilidade de julgar. Não me parece razoável criar um tribunal que tem que dizer a última palavra em matéria de lei federal, ele diga, ratifique aquilo por todos os mecanismos possíveis e aquilo seja seguido se o tribunal local quiser ou se o tribunal local não o quiser. Muito bem. Vamos agora trocar de óculos e referir um pouquinho alguns dispositivos específicos do IRDR que, na verdade, têm me suscitado algumas reflexões. E eu começo por um último. Vejam, como é que funciona, o professor Marcato já se referiu brevemente, como é que funciona o IRDR? Bom, ele pressupõe uma causa em tramitação, né, e ele é suscitado pelo juiz, pelas partes, pelo Ministério Público ou pela Defensoria. Havia uma discussão, porque numa das etapas do projeto havia uma referência específica à exigência de que houvesse um processo de tramitação no tribunal. Essa exigência foi eliminada da lei. E ao lado disso, o 977 prevê a possibilidade de que o juiz de primeira instância oficie ao presidente do tribunal para a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Então, eu quero crer, embora haja controvérsia na doutrina, que não há necessidade de tramitação de causa no tribunal para a instauração do IRDR. É claro que se causa houver, né, quando suscitado pelo MP, pelas partes, né, aí então vai se aplicar o artigo 978 e o mesmo órgão do tribunal encarregado de julgar o incidente julgará a causa também. Se for suscitado pelo juiz, o tribunal julgará o incidente e depois volta para o juiz de primeiro grau aplicar o resultado daquele incidente na sua causa concreta, porque ele é o juiz da causa. Mas aqui há um dispositivo que realmente ou a gente muda a forma de pensar ou a gente não consegue aceitar isso aqui. Porque o artigo 987 diz: do julgamento de mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial. Ora, recurso pressupõe, segundo a inteligência tradicional, recurso pressupõe sucumbência. Recurso pressupõe, para ser conhecido, interesse recursal. Recurso pressupõe a possibilidade de, do julgamento do recurso, haver uma melhora da situação decorrente da decisão recorrida. Mas o incidente de resolução de repetitivas não julga nada, né? Ele não julga a situação subjetiva de ninguém. Então, quem é o legitimado para interpor esse recurso especial ou extraordinário a que alude o artigo 987? É difícil entender. É difícil entender, ao menos com os olhos tradicionais. Eu me lembro da oportunidade que eu li esse dispositivo. Na verdade, eu participei de uma reunião, de uma discussão com o deputado Paulo Teixeira, na época da elaboração. Esse dispositivo, desde o início, me causou uma espécie. Aí eu me lembro de ter conversado com o professor Lucon, com a professora Teresa, e falei: como é que pode haver um recurso se não há uma causa julgada? Quem é que recorre? Mas o argumento, embora não seja propriamente científico, também o contra-argumento também impressiona. Vai dizer: bom, mas já que o Tribunal de Justiça ou o TRF podem julgar um IRDR, evidente que aquilo tem que chegar lá. E como é que vai chegar em Brasília, senão por intermédio de um recurso? Mas, na verdade, aí eu comecei a pensar, né? E já há precedentes disso. Já há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo, apesar da dicção do artigo 102.3, que fala em julgamento de causas, e apesar do artigo 105.3, que fala em julgamento de causas, né, já há precedentes em que o próprio Supremo admitiu recurso extraordinário de uma não causa. Né? É o caso da ação direta de inconstitucionalidade suscitada perante o tribunal local, né, em função de uma cláusula da Constituição Estadual que seja de repetição obrigatória. Nesse caso, o Supremo admite recurso extraordinário. Ora, mas a DIN não é uma ação onde se discutam direitos subjetivos, né? A DIN não tem partes, a DIN não tem pedido, mas tem requerimento. Então, parece razoável admitir que, assim como o Supremo já vem admitindo recurso extraordinário de ADIM, julgado pelo Tribunal Local em caso do dispositivo da Constituição Estadual ser de repetição obrigatória, que caiba julgamento especial
julgamento, acaba a interposição de recurso especial extraordinário, julgamento do IRDR, mas que com certeza representa tudo isso uma mudança de perspectiva e de visão, representa. Por quê? O Tribunal de Justiça julga o IRDR, vem aplicar na minha causa, vem aplicar na sua, vem aplicar na dele, mas o juiz que vai aplicar aquilo ao caso concreto, no meu caso, pode reconhecer uma carência da ação, por exemplo, e no seu caso, vir aplicar. Então, na verdade, aquele recurso é quase que um recurso hipotético, né? Porque a aplicação no caso concreto pode não ser feita porque o juiz da causa pode entender de um jeito no meu caso e outro jeito aqui. Mas fica só essa observação, porque tudo isso representa, na verdade, tem que representar uma mudança de mentalidade. Tem um dispositivo aqui, esse eu acho de constitucionalidade muito discutível, que é o artigo 985, inciso 1º, na parte em que ele diz que a orientação emanada do incidente de resolução de demandas repetitivas pelo TJ ou pelo TRF é de observância obrigatória para os juizados especiais. Porque, na verdade, a gente vai lá no artigo 108 e olha as competências dos tribunais regionais federais, a gente vai na Constituição Estadual para São Paulo, olha a competência do Tribunal de Justiça, e não existe vinculação jurisdicional entre os juizados especiais de primeira instância, os TJs ou os TRFs. Agora, também é verdade, né, que a grande massa de causas repetitivas tramita no regime do procedimento sumaríssimo dos juizados especiais. Então, também negar isso é negar a funcionalidade ao Instituto. Aquele famoso da FPPC, que agora é referido com os enunciados do FPPC, são referidos com áreas de doutrina altíssima, né? Diz que o IRDR pode ser suscitado, nesse caso, perante... Como você não sabe quem é FPPC? É o Fórum Permanente dos Processualistas Cíveis. Aqueles enunciados agora, eu vou dar aula na PUC, falo não sei o que, o cara fala, o senhor conhece o enunciado tal do FPPC? Aí se você não conhece, o cara olha para você como se você fosse um... Bom, mas de qualquer forma, o enunciado diz 70%. que o RDR tem que ser suscitado perante as turmas recursais. Mas aí bate um pouquinho com o que diz o 977, que diz que o RDR é apresentado perante o presidente do tribunal. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores para um ponto, e com isso, doutor Felipe Lopes, caminhar para o fim da minha exposição. Eu acho tudo isso, como eu disse desde o início, muito bacana. O IRDR eu acho um instrumento super útil, eu acho que o cabimento da reclamação é indispensável, porque existe uma recalcitrância gigantesca em admitir as orientações dos tribunais superiores, né, ou dos TJs, nos casos do juiz de primeira instância. Acho que tudo isso decorre de uma falta ou de uma falsa visão daquilo que representa a independência do juiz, né, porque na verdade a independência é do judiciário, né, e o judiciário forma um todo orgânico, né, mas alguns pontos merecem reflexão. Uma das críticas a esse sistema, né, que destoa um pouco das críticas do problema da competência, etc., vem do professor Marinoni. E ele diz, olha, o grande problema dessa história não é a imposição das orientações, mas é talvez a falta de uma representatividade adequada. Ou a falta de um critério para selecionar o processo, de critérios mais rígidos, para selecionar os processos, né, que vão originar, por exemplo, o julgamento de um RDR. Porque vejam, senhores, o seguinte, embora prevista, como referiu o professor Marcato, a participação do Ministério Público, embora o 983 preveja a intervenção de outros interessados, o IRDR pode se transformar no instituto perigoso. Né? Basta dizer, a gente pega um litigante poderoso, né? Ele encaminha um IRDR a partir de uma demanda fraca, né? Firma-se aquela orientação, e essa orientação mata toda e qualquer ação
individual ou coletiva. Ou coletiva. Por isso é que uma das grandes críticas que se faz a tudo isso é: será que não teria sido melhor aperfeiçoar o sistema das ações coletivas do que criar isso? Né? Porque, na verdade, uma das razões que levou a tudo isso foi uma suposta, se não falência, ao menos ineficiência, né, do sistema idealizado pelo CDC de ações coletivas controlando direitos individuais homogêneos. Agora, Inês, é bom. Né? Os dispositivos estão aqui, mas que isso aqui representa efetivamente um perigo e que talvez pudesse haver, por exemplo, o professor Mancuso diz: olha, embora não obrigatório, o ideal, pelo menos, né, é que a ação da qual se origina o RDR fosse uma coletiva, porque ali, pelo menos, a gente tem um representante que está cuidando do assunto com um denodo que vai defender os interesses do outro polo da relação processual. Meus amigos, eu mais uma vez espero ter exposto aqui de forma sucinta, mas clara, as minhas ideias sobre essas modificações, que eu acho que são as modificações mais importantes do novo código. Se funcionarem, eu acho que vai ser excelente. Vamos ver se elas vão funcionar. Né? Agradeço o convite do professor Felipe Locke, saúdo os demais companheiros de mesa, muito obrigado.